Ei, você aí, tá procurando uma moto confortável? Tá procurando uma moto cheia de tecnologia? Tá procurando uma moto discreta que você vai passar desapercebido por onde quer que você vá? Sinto muito informá-los, mas essa belezinha aqui não é para vocês não. Fala turma, Bruno Tavares aqui, esse é o canal Qual Sua Viagem e hoje vim trazer aqui para vocês 5 motivos para vocês não comprarem essa moto, pessoal. Eu tô falando de uma Harley Davidson Sportster 1200 Roadster, é uma moto ano 2017 e aqui vídeo zero técnico, pessoal. Aqui eu tô falando opinião de dono, opinião de quem tem um pouco mais de um ano aqui na vivência quase que diária com essa moto, beleza? Quem ainda não curtiu o vídeo, poxa, já dá uma curtida na confiança, se inscreva no canal. Além de vídeos como esse, eu vou trazer toda semana aqui para o canal vídeos de viagem com essa bonequinha aqui, tá? Então se inscreva no canal e sem mais enrolação, vamos embora ali para os 5 motivos. Então vamos lá para o primeiro motivo, pessoal. Vibração. Pensa numa moto que vibra. Quando eu tô falando vibração, galera, eu tô falando vibração de verdade, tá? Não é aquela vibração de uma moto comum, não é aquela vibração natural ali de um carro, é uma moto que vibra muito, tá? Dependendo ali do seu estilo de pilotagem, o tanto tempo, né, o tanto que você tá pilotando ali a moto, sua mão ali às vezes fica até dormente, tá? De tanto que ela vibra. Então se você quer uma moto que roda mais tranquilo, um pouco mais confortável nesse quesito, essa não é a moto para vocês. Beleza? Segundo motivo, pessoal, temperatura, tá? Você gosta de comer um ovo? Ovo frito? Depois de 10 minutinhos de rolê com essa moto aqui, independente se você pega estrada ou não, se você colocar um ovo aqui dentro, ele vai fritar rapidinho, tá? Então, brincadeiras à parte, pessoal, ele é um motor que não é refrigerado a água, ele não é refrigerado a óleo, que a gente está falando de um motor refrigerado a ar. Esse motor ele tem essas aletas, né, que ajuda a distribuir, a dissipar o calor, mas se a gente estiver falando ali de um uso, né, de uma pegada mais urbana, anda, para, farol, trânsito, é uma moto que vai incomodar bastante, tá? Ali na parte das canelas, e é uma moto ali que se você não tiver atenção, você se queima com facilidade, tanto no escapamento e tanto no outro lado da moto ali, perto da tampa da primária, tá bom? Então é uma moto que esquenta bastante, tá? Comprando essa moto, fique ciente disso, tá? Ele é um item ali de desconforto que você vai ter que lidar com isso, fechou? Vamos lá, pessoal, terceiro motivo, e talvez esse daqui eu vou gerar algum tipo de polêmica, algum tipo de discussão, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Mas é o conforto dessa moto. Pessoal, aqui eu tô usando um banco da Pedrinho, né, que tem o Comfort Gel, tá? Então é o banco mais confortável possível. Não é o Comfort, mas ele tem um gel ali que ele traz um pouco mais de conforto, mas é uma moto bastante desconfortável, tá? Principalmente quando a gente está falando de pavimentos, né, que não são tão regulares, ou seja, rua ruim mesmo, tá, pessoal? Rua esburacada ou até rua, né, que não tem buracos, mas que elas foram remendadas, tá? É uma moto que copia bastante as irregularidades do asfalto, copia muito, tá? Apesar dela ter uma bela de uma suspensão dianteira aqui, que é invertida, tá? E apesar dela ter também aqui uma regulagem na traseira, né? Uma pré-carga da mola que você consegue ajustar de acordo ali com a carga que você está carregando, se você está sozinho, se você está com garupa, enfim. De modo geral, minha opinião, é uma moto bastante desconfortável, legal, e eu tenho uma outra moto, eu tenho uma Honda DV, e eu não sou fã de marca, tá, pessoal? Mas essa Honda DV que eu tenho, que é uma scooter, ela é infinitamente mais confortável que essa boneca aqui. Pessoal, quarto motivo é o preço, tá? Só contextualizando aqui um pouquinho do preço, porque o preço ele pode ser relativo, tá? A própria marca Harley Davidson, ela vende as suas motos, né, o seu vestuário e os seus acessórios como se fossem acessórios que vão traduzir o seu estilo de vida, né, a sua personalidade para o mundo, tá? Então a gente não está andando só numa moto, tá? A gente está usando um contexto de marca, particularidade do motor,
o som, o estilo, tudo isso, né, para poder traduzir e trazer, imprimir ali uma personalidade, imprimir uma individualidade para o restante do mundo, tá? Não é para tanto que a Harley é uma das marcas de moto que mais é customizada, tá? Então, muito difícil você encontrar duas motos iguais, né? Mesmo sendo do mesmo modelo, mesmo sendo do mesmo ano. O dono, em alguma maneira, vai imprimir, vai colocar ali algum tipo de personalização, por menor que seja, para poder deixá-la ainda mais com a sua cara. Então é uma moto que permite tudo isso, tá? Em contrapartida, ela cobra o seu preço, tá? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje a moto de entrada da Harley, ela custa acima de 100 mil reais. Motos de entrada, tá? É claro que se você buscar uma moto usada, uma moto seminova, você vai encontrar motos muito mais baratas, tá? Mas é uma marca, né, falando em Brasil, falando aqui do nosso poder de compra como país, né, falando do nosso PIB per capita, é uma moto relativamente cara para o nosso país. E o quinto motivo, pessoal, customização, tá? Essa é uma das grandes fortalezas dessa marca, em contrapartida também é uma das fraquezas, tá? Por que eu disse isso? Por que eu digo isso, tá? É uma marca que tem muita customização lá fora, tá? É uma marca norte-americana, então se você estiver olhando num site gringo, se você estiver olhando ali num site internacional, você vai encontrar muita coisa legal, e muitas dessas coisas você não encontra aqui no Brasil, você vai ter que fazer uma importação, tá? Existem diversas fábricas, indústrias nacionais que produzem acessórios, né, para você customizar a sua moto, independente do ano e do modelo, mas no contexto aqui da obra, são acessórios que são relativamente caros, tá, pessoal? Então, o que eu quero dizer como ponto negativo no quesito customização? É uma moto que é tudo muito caro para customizar. Então, se eu estiver falando ali de uma manopla, né, eu vou falar ali de 300, 400, 500 reais num par de manoplas, tá? Se eu estiver falando ali num banco, por exemplo, esse banco que eu tenho aqui na minha moto é um banco solo da Pedrinho que custou na ordem ali dos seus 850, 900 reais, tá? Escapamento, você não encontra, né, escapamentos importados por menos de 3 mil reais, por exemplo. Existem várias marcas nacionais boas também que cobram um pouco menos, mas todos ali na ordem dos seus 2.500 reais, tá? Então, pessoal, a fortaleza dessa marca, ela pode também, a olhares desavisados, ser uma das suas principais fraquezas. Pessoal, então esses foram os 5 motivos aqui para vocês não comprarem essa moto, tá? Agora, se você não liga para vibração, para conforto, para temperatura, se você tem um bolso fundo aí para poder investir em vários acessórios para customizar, se você não se importa com o preço da moto e da marca, essa moto é para você, tá? Agora, acumulou 2 ou mais motivos desse que eu comentei aqui no vídeo, né, que vocês realmente vão ficar desconfortáveis, sinto de te dizer, mas talvez essa moto aqui não vai servir para vocês, tá? Espero que vocês façam ali uma compra consciente e bem equilibrada no contexto racional e emocional, né, pessoal? Porque cá entre nós, essa moto aqui em específico, ela tá muito mais pesada ali para o âmbito emocional do que para o âmbito racional. Essa foi minha decisão, tá? Foi isso que mais pesou, foi esse o motivo que fez eu comprar essa moto e espero que esses sejam os motivos que façam você também comprar, caso vocês tenham interesse, tá? Agora, tá para uma linha mais racional, existem diversos outros modelos ali que talvez possam fazer muito mais sentido para vocês. Legal? Gostaram do vídeo? Esqueci de algum ponto? Faltou algum ponto? Discordam de alguma coisa? Coloquem aqui nos comentários, quero saber, né, se faz sentido o que eu trouxe aqui para vocês. Legal? Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, curta o vídeo se vocês gostaram, deixem os seus comentários e a gente vai se ver muito em breve. Fechou? Um abraço para vocês, boa viagem, valeu!